Om Amen Hum. Vamos proceder à terceira leitura do pequeno texto de Paul Marsan Ursel para o livro coletivo intitulado O Ser Humano Depois da Morte. Marsan Ursel passou rapidamente pelas tradições ocidentais, referiu depois a China e nas ocidentais incluindo o Egito, a Judeia, a Grécia, o cristianismo, refere muito brevemente o Islão, mais demoradamente a China enquanto capaz de ter desenvolvido práticas imortalizantes do ser humano através de exercícios respiratórios, ginásticas ou práticas de movimentos e também até uma alquimia mercurial, aliás, muito ligada com a alimentação, os meridianos, a circulação interior, a pequena circulação e a grande circulação, ao nível dos nadis ou centros de força interiores. Finalmente entrou na parte da Índia e aqui valorizou bastante a Brihadaranyaka Upanishada, onde se começa a discernir essas duas vias, a via dos antepassados e aquela que é a dos deuses ou devas. A primeira que faz com que os seres regressem à Terra ainda e a outra já não implica uma descida de novo à Terra. Ainda que Marsan Ursel tenha considerado que a passagem de uma ideia de uma só existência, como ocorria nos Vedas, para os textos posteriores em que já aparece a metempsicose ou transmigração ou reencarnação, não é fácil de clarificar exatamente, atribuindo possivelmente a influências da civilização anterior do Mohenjo-Daro, Harappa, que existia antes dos indo-europeus chegarem à Índia. Vamos agora avançar para a página seguinte. Ele diz assim: uma inspiração comum funda, atravessa todas as doutrinas indianas, por mais diversificadas que elas sejam. Era para alimentar as almas defuntos ou defuntas que o Brahman, o sacerdote herdeiro da tradição védica, fazia-lhes e dirigia-lhes os sacrifícios. A palavra que designa a imortalidade, ou mais, a não-morte, Amrita, ou Amrita, designa também uma bebida, o Soma, que alimenta os deuses. Eles próprios, os deuses, morreriam se não fossem nutridos por tal substância que eles bebem. Também os defuntos, sem alimentos, tornam-se demónios esfomeados, os preta, perigosos para os vivos. Jamais o trespasse, nem aquele que termina esta existência, nem aquela que pode acontecer noutras existências, risca
jamais risca de aniquilar a alma, pois não pode haver essa questão de não-vida para o princípio da vida, os Jiva. Isto alegraria os europeus, esta ideia de uma vida eterna, de um princípio de vida imortal. Mas isto consterna e desespera os hindus, pois o que há a temer não é tanto a aniquilação, mas a inanimação. A morte é a fome. Citação da Satapatha Brahmana, número 10, 651. Defuntos, Deus, vivos, todos estão alojados sob a mesma divisa ou hotelaria, têm necessidade de comer e beber para subsistir. Esta concepção tão frustre, tão ingênua, possuirá, contudo, sempre os espíritos, mesmo já tornados capazes de metafísica. Quando se pensa que o verdadeiro sacrifício consiste em conhecer, então considerar-se-á que os dharmas, objetos ou lei dos fenómenos, entretêm ou alimentam a mente, manas, tal como o visível ou o tangível nutrem a visão ou o tacto. Bem mais, não se duvidará que o nosso intelecto esteja espontaneamente ao serviço de um querer viver, que é, para os ortodoxos hindus, a função do eu, o ahamkara, e para os budistas, tal vontade de querer é a sede, trishna, o apetite. É para cortar este apetite que os yogis, em vez de manterem o pensamento, deliberadamente tentam e conseguem, em certos casos, pará-lo. O mais arcaico jainismo, uma religião mais antiga ainda que o budismo, fundada na época mais conhecida por Mahavira, mas que já teria tido outros jinas, jina que significa vitorioso, anteriores, e que foram conhecidos na Grécia como os ginosofistas no tempo de Alexandre, é, pois, portanto, o mais arcaico religiosidade, o mais arcaico yoga ou vias espirituais, o mais arcaico jainismo praticava como acesso à libertação o suicídio pela inanimação. Ou seja, quando chegava a altura de morrer, retiravam-se e deixavam-se morrer. Isto também vai aparecer nos cátaros, aparece noutros seres. Aqui, Maçom Rossel está talvez a exagerar como a libertação fosse obtida por isso. É um pouco exagerado, pois a libertação implica uma capacidade do ser humano ter conseguido controlar completamente a sua mente, os seus desejos e ter obtido também uma ligação com o mundo espiritual ou divino. Então, sim, vivo ou morto, essa libertação está mais presente, ainda que esteja sempre condicionado ao corpo e ao que lhe possa suceder. Mas avancemos. Com infinitamente mais de sofística ou de especulação, o grande veículo, seja o Madhyamika, seja o Yogacara, são duas das correntes do Mahayana, o grande veículo do budismo, de práticas
espirituais, mas baseadas também nesta busca de uma libertação e no vazio, diz-nos então Maçom Roussel, não fazem outra coisa quando procuram haverem em tudo o vazio, ou quando eles se esforçam de esvaziar a sua mente. A ortodoxia funda-se sob o mesmo postulado, quando ela nos interdita de nos satisfazermos na ilusão. Mas ao mesmo tempo, prescreve-nos ou recomenda-nos essa ambrósia, esse tal amrita, esse tal soma, essa tal bebida imortalizante que é por eles identificado ao absoluto. Numa versão mais dos místicos persas, este soma, esta bebida, este vinho mesmo, é aquele que é dado pela Jam, o cálice da vida, e é então uma referência ao nosso, no fundo, ao nosso chakra de coração, ao nosso receptáculo anímico, aberto ao espírito e às correntes de luz e de amor divinas. E então aí sim há esse inebriar-se de amor, de ambrósia, de amrita. No Oriente como no Ocidente, o problema do além tanto está ligado com as religiões, com ritos precisos, como ao folclore anónimo e difuso, como à metafísica abstrata, ela própria também geradora de cultos novos. Mas o oriental crê, para falarmos como Leibniz, que é em toda a parte como aqui, ou seja, que as condições de vida não diferem, que pouco, das condições da vida presente, de onde essa sua serenidade que nós tomamos muitas vezes como fatalismo. Foi necessária as indignações dos profetas, os terrores apocalípticos, a alma a borbulhar de Israel para semear nas nossas almas de mediterrâneos um insólito romantismo do além. Nós pedimos por vezes aos orientais de satisfazer em nós um gosto do oculto, de que eles são isentos, pois confunde-se erradamente com o ocultismo, com a sua competência de facto sem par no que respeita à exploração das fronteiras entre a consciência e a inconsciência, as interferências entre o corpo e o espírito, que jamais eles opuseram como nós opomos. Aqui, em parte, Maçom Roussel, uma crítica a uma incapacidade nossa de estarmos mais confiantes e serenos perante as condições de vida nesta e na outra vida, e também uma crítica ao apocaliptismo que a antiga Judeia semeou, e nomeadamente através do Apocalipse, em tantas especulações, em tantos fins do mundo, em tantos messianismos e em tanta violência. E por outro lado também num tipo de ocultismo que de forma alguma é aquele que caracteriza a exploração do mundo interior e espiritual que devemos realizar, e que é de facto aquele que pela simples meditação e por uma aspiração à divindade, aos mestres, aos anjos e às suas bênçãos, nos permite ir alargando a nossa capacidade de comunhão com
estes seres como os anjos ou como os mestres. Nós, ocidentais, acusamos voluntariamente os orientais de inércia, mas nós, sós, seguindo Platão, concebemos o conhecimento sob a forma de reflexão passiva do objeto no sujeito. Nós negamos aos orientais o sentido da liberdade, enquanto que as suas religiões e filosofias visam a autonomia espiritual. A nossa tarefa mais urgente, tarefa de justiça como de verdade, deve ser menos de ignorar o Oriente, nem que seja que para melhor nos reconhecermos. Longe de propormos aos ocidentais de se darem uma alma oriental, ou aos orientais de se modelarem sob o Ocidente, que eles temem e desprezam, nós desejaremos que estes dois principais troncos da Eurásia cessem de se desconhecer e mutualmente se instruam e se preparem à realização deste ideal, a humanidade. A Eurásia também muito afunilada e conflituada por toda a russofobia que se tem desenvolvido na Europa a partir dos interesses dos Estados Unidos e dos seus coligados, separando a Rússia do Ocidente e da Europa, quando a Rússia é muito mais a Europa do que os norte-americanos. E os interesses europeus são também os interesses dos russos. E faríamos muito bem em nos separarmos desta subserviência ao imperialismo norte-americano, tremendamente pragmático, insensível e super egoísta. Esta humanidade que nós desejamos implica, de facto, o desaparecimento do imperialismo norte-americano. É fundamental. Sem ele, basta ver toda esta Eurásia, como ela foi toda destruída por tanta violência no Afeganistão, no Vietnã, no Iraque, na Síria, em tanto sítio, mesmo nas Coreias antigamente. Em suma, ponhamos os olhos no ideal. Teos, 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 e invoquemos as bênçãos divinas para que consigamos contemplar algumas das formas geométricas ou receber alguma da luz que provém dos planos espirituais e que nos permitam assim vencer um pouco o nosso ego e as nossas ilusões e violências. Continuemos com Marçom Roussel. Deixemos à teosofia, portanto, essa antítese, no fundo, essa atração da transmigração e, de um modo geral, o gosto do exotismo. É a ciência, no fundo, a gnose, não a fé, que deve ganhar a uma mais sã noção que nós tomaremos da Ásia. Se nós professarmos um tipo de positivismo, se nos recusarmos a tratar dogmaticamente o problema do além, nós não cometeremos, por isso, o colossal erro, bévue, de negar o problema ou de o preconceituar como resolvido. Nós estimamos ou consideramos que a única via positiva para abordar o além consiste em pôr em paralelo os métodos ou os modos pelos quais as diversas civilizações
o puseram. As técnicas ou meditações que lhes pareceram resolvê-lo. E aqui está tudo. As técnicas ou meditações que permitiram-lhes resolver esses problemas. Procurar a imparcialidade do conhecimento é em todas as civilizações a confissão e o voto dos filósofos o meio mais seguro de chegar ao eterno. Conhece-te a ti próprio e conhecerás a verdade e o mundo divino e espiritual. Saibamos então meditar na comunhão com os anjos e os mestres e abrindo-nos à divindade, num sentido de libertação de todo o ego, de toda a ignorância, de toda a agitação mental. E daí que Patanjali, nos Yoga Sutras, definiu o Yoga Chitta Vritti Nirodha. O Yoga é a extinção ou a acalmia das vagas de pensamento. Pois então, o ser em si mesmo surge. É esse ser, essa estrela do espírito que nós invocamos e que nós queremos então que guie as almas dos seres humanos e os que vão partindo, que eles se identifiquem mais ao Espírito, Espírito Filho de Deus, Espírito luminoso e imortal, que cada um dos nossos antepassados, amigos e amigos, esteja mais identificado ao Espírito e funcione como um Espírito movendo-se livremente, criativamente nos planos espirituais, nos mundos espirituais. Venha então até a alma de todas essas almas amigas, a luz e o amor que verdadeiramente o nosso coração irradiamos e em comunhão com os mestres do mundo espiritual invocamos. Amém. Amém. Amém.